Boa tarde a todos os ouvintes da nossa e da sua Difusora FM 100.3, a rádio de Imbituba. Estamos iniciando mais uma edição do Bastidores do Poder, a edição de número 38, viu? Esse 38 aí representa muita coisa, hein? Coisa boa, coisa ruim. E daqui a pouquinho, então, o nosso amigo analista político, Jair Teixeira, vai falar a respeito do 38. Que o 38 representa para ele e o que pode representar também para os políticos brasileiros. Então, vamos saber o que vai acontecer nessa edição de hoje do Bastidores do Poder. Como já falamos, o número 38 e já estamos aqui a posto. Tem uma segunda-feira realmente muito bonita. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, amigo Gervásio. Boa tarde aos ouvintes do programa Bastidores do Poder. Boa tarde ao nosso amigo Ney e toda a nossa equipe da Rádio Difusora. Mais um dia, mais uma segunda, indo para o final do ano, né, Gervásio? Dia 10 de novembro, um dia ensolarado, depois daquela tempestade que vivenciamos aqui na última semana, né? Muito vento. Graças a Deus, a nossa cidade ainda foi protegida, né, do pior, né, que aconteceu aí, principalmente no estado do Paraná. Mas o papo aqui é política, nós vamos trazer aqui informações do cenário nacional, estadual, vamos trazer aqui um bate-papo que tivemos com o prefeito na última semana. Foi um bom bate-papo. Foi um bate-papo bacana, a gente vai poder trazer aqui algumas informações oficiais, né, que partiram do próprio prefeito, mas a gente vai começar pela política nacional, é isso, Gervásio? É isso aí. Bom, a gente está ouvindo aí muitas falas e até agora nada de assim, ó, tá definido, é fulano, é ciclano e tal. E essa fala aí do camisa 10 chamado Eduardo Bolsonaro, o que isso representa? Essa briga dele agora com Tarcísio Freitas, o que isso pode trazer de negativo para o lado do Bolsonaro e de positivo para o lado do Lula? Gervásio, a ferramenta da política é a fala, né? É a conversação, é o diálogo. Eu lembro muito bem há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu acho, eu estava conversando com o deputado, ex-deputado federal Edinho Beis, que eu perguntava, Edinho, no teu tempo de lazer, o que é que tu faz? Eu, política. Pô, tu só faz isso, mas tu faz... Não, eu converso com as pessoas, eu visito a pessoa. Então, a política é a arte da conversação, do diálogo, desde que seja um diálogo, né, franco e que não atrapalhe as expectativas dos projetos, né? E o Camisa 10, como você bem falou, que foi até um apelido que o atual presidente da República, Lula, colocou ao Eduardo Bolsonaro, o meu Camisa 10, realmente o Eduardo Bolsonaro, ele tem feito algumas falácias, ele tem feito alguns pronunciamentos que não têm ajudado nem o seu pai, nem o seu grupo político, né? Nem o projeto que eles estão tentando desenhar na direita, e isso tem dificultado muito, né? Essa questão de eles estar formulando um projeto para as eleições do ano que vem. Semana passada ele fez mais uma fala infeliz com relação ao atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é um dos principais nomes da direita, é um dos principais e melhores nomes, né? O melhor nome da direita. E ele fez uma fala dizendo que o Tarcísio Freitas não representa a candidatura de Bolsonaro, representa a candidatura do sistema, representa os interesses do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso, ele tocou uma gasolina de avião, né, num pequeno foco de incêndio que tinha. Isso gerou um descontentamento muito grande, né? O governador não se pronunciou ainda a respeito desta fala. Essa fala ocorreu na quinta-feira e ele não se pronunciou ainda com relação a essa fala. E é preciso se pronunciar? É necessário se pronunciar, né, tendo em vista, porque foi um ato desrespeitoso por conta do Eduardo, Deselegante? que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de fala com relação ao governador, né? E eu acho que cada vez mais, Gervásio, a direita passa a ter dificuldade em montar esse quebra-cabeça desses quatro nomes que hoje giram da direita para montar um projeto. Então, cada vez mais está difícil a direita se concentrar no nome, definir um nome.
Muitas pessoas falam, mas está cedo demais. Acho que essa situação pode ser definida o ano que vem. Não é bem assim. Eleição, candidatura, quando há diversos nomes, é importante que se defina um nome, porque senão isso vai criando certos grupos políticos, e aí daqui a pouco eles começam a se arranhar, e aí acaba saindo candidaturas a mais do que se projetava, acaba-se talvez num segundo turno não tendo apoio por conta dessas desavenças que possivelmente ocorrerão num primeiro turno. Então, o importante nesse momento era definir essa candidatura. Assim como a esquerda já tem o seu projeto definido, é o Lula para a reeleição, ponto final, a direita já teria que ter, ao menos, o Bolsonaro, né, a família, o clã Bolsonaro, tivesse já decidido quem seria o seu representante. O representante do clã Bolsonaro vai ser o fulano. E ponto final. Mas vai ter outra candidatura, o Ratinho vai sair também. Não tem problema, pode sair. Mas a candidatura do Bolsonaro vai ser o fulano. Mas eles não definem ainda porque eles acreditam que tudo vai ser anulado e que o Bolsonaro ainda poderá ser candidato. Isso não vai ocorrer. Zero chance. Né? Então, eles deveriam fazer isso, coisa que não estão fazendo e que poderá trazer sérios prejuízos para a ala direita, que está desmobilizada e tem 4 candidaturas, tem o Ratinho Júnior no Paraná, que não pode ir mais para a reeleição, porém, não está conseguindo fazer um projeto ao alcance de conseguir fazer o seu sucessor. Lá corre por fora o Sérgio Moro, que é o que aponta em primeiro nas pesquisas. Aí nós temos o Zema, com o pé em cada barco, para ir ou não ir. Né? Tem o Tarcísio Freitas, que é o melhor candidato, no meu entendimento, e que ainda tem a condição de ir para uma reeleição ao governo do estado de São Paulo. Aí fica tentando trabalhar os 2 projetos de reeleição e de uma eleição para a presidência da República. Então, o projeto da direita está bem bagunçado. Bagunçado por conta do Bolsonaro, da família Bolsonaro, porque ninguém consegue enfrentar o sistema imposto por eles. Né? A gente daqui a pouco vai comentar, quando a gente chegar para falar sobre a política estadual, mas só dando uma pincelada, a Ana Campaiolo quis dar uma enfrentada na família, no sentido que o Carlos não deveria ser candidato em Santa Catarina, está tomando um revés a nível nacional gigante. Então, eles não aceitam. Né? Então, desses 4 candidatos que hoje a gente tem, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Tarcísio Freitas, não tem um nome desses 4 que peite e diga, olha, eu sou candidato com apoio ou sem apoio do Bolsonaro, vou ser candidato, ponto final. É tudo café com leite. Ainda ninguém firmou o pé. Isso a gente tem observado que, inclusive, o Lula tem se aproveitado dessa instabilidade que tem gerado a direita e ele vem trabalhando com diversas reuniões com o Centrão. Ele tem se reunido com o próprio Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, né? Tem se reunido com ele, tem se reunido com o MDB, tem se reunido com o PP, tem se reunido com a União Brasil. Ele está costurando, até porque ele sabe que o voto para a presidência da República é um voto que é muito difícil de tu conquistares em termos de uma coligação. A gente sabe muito bem que o voto para a presidência é difícil tu mudar no eleitor. Então, partindo desse pressuposto, não há necessidade de fazer uma coligação ampla. Né? Não há necessidade. Né? Tu pode ter, como ocorreu na eleição passada, Simone Tebet foi candidata a presidente da República pelo MDB. Porém, Renan, Jader Barbalho e etc. apoiaram Lula. O MDB tinha candidatura à presidência da República e diversas lideranças renomadas a nível nacional do MDB acabaram apoiando o projeto do Lula. Mas a Simone Tebet depois foi trabalhar com o Lula. Hoje é ministra do Planejamento. Ela não é candidata a majoritária, ela é
candidata a presidente ou candidata a vice, ela está tentando fazer uma manobra no Mato Grosso, de onde ela é, para tentar ser candidata ao Senado. Está com dificuldade, porque são poucas vagas. Ela também não foi uma ministra que deslanchou, ela está uma ministra tá meio apagada no Café com sistema. leite. Tá meio apagada. Ela não foi uma ministra assim que decolou, sabe? Então, Gervásio, na verdade é o seguinte, o Lula tem se aproveitado por conta dessa celeuma da direita. Estamos chegando para o final do ano, agora nós temos com esse evento no Brasil, que é a COP30, todos os países reunidos, a política fica um pouco estagnada. E todas as atenções se voltam para lá, né? Isso. Lá para a Amazônia. E daqui a pouco vai retornar, já é mais para o final do mês, e aí vira o mês, já entra o mês de dezembro, e aí tu sabe como é que é o Brasil final do ano. Agora, Sérgio Moro e Lula disputando a presidência, o que seria? O que sairia? O Lula ganharia uma diferença gigantesca. Seria a resposta do Lula? Porque é o seguinte, o Sérgio Moro, ele teve a façanha de se queimar dos dois lados. Ele já era queimado com a esquerda, por conta das supostas injustiças que ele fez, o conluio que ele esteve com o Dallagnol, que era o procurador-geral da República na época. Isso foi comprovado, não é o Jailson que está falando, está comprovado nos autos que havia um conluio, uma combinação, que o Ministério Público não pode estar combinando coisa com o Judiciário, e eles combinavam as coisas. Então isso foi desvendado e a esquerda é azeda com ele. Aí depois ele houve a ruptura com o Bolsonaro. Antes disso houve uma ruptura com a sociedade, né? Porque ele sempre que teve oportunidade de ir para o holofote, de ir para o microfone, ele sempre disse: não sou candidato a nada, sou juiz federal, não sou candidato a nada, em hipótese alguma. E ele só passou a eleição, passou a ser candidato. É senador, a mulher é deputada federal, e ele agora quer ser governador do estado do Paraná e tem chance de ganhar. Agora, um detalhe. Ele saiu candidato, disputando vagas políticas e tal. Não seria uma maneira de proteção? Que se ele fica sem função, ele podia até ser preso, né? Na verdade é o seguinte, o fato do foro privilegiado que o político passa a ter, isso não significa que ele não corre sanções de ser preso, né? Nós tivemos quantos senadores que foram presos, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, como aqui em Santa Catarina tivemos 20, né? Eu vejo que a questão do Moro foi tudo premeditado. Tudo premeditado, porque não tem como um cara fazer uma operação daquela, que foi a maior operação ocorrida no Brasil. Prendeu o Lula. Prendeu muita gente, né, e tal. E aí depois ele passa a ser candidato à presidência da República. Sim, foi uma coisa muito natural. Então, não foi assim de um tempo para cá, não houve um clamor da sociedade. Não, ele foi ser ministro, né? Ele foi ministro da Justiça, que já não era para ter aceitado, no meu entendimento. Eu acho que a função dele era a função como juiz federal. Eu vou ser juiz federal, sou concursado, vou ser juiz federal, eu vou ficar lá. Pá. Não, o Bolsonaro só se elegeu, convidou ele para ser ministro da Justiça e ele aceitou. Então já ficou configurado o seguinte, que ele tinha lado. Se tu recebe um convite de um determinado, o prefeito aqui convida o Gervásio para ser o secretário de comunicação, é porque provavelmente vocês já tinham... Já estava pronto, né? No mínimo, vocês já tinham uma conexão, né? De conversa. Não surge um convite, principalmente para o Ministério. E do nada também, né? Um ministério tão importante que é o Ministério da Justiça, surgiu um convite da noite para o dia? Não, com certeza isso já tinha conexão anterior. E aí onde ele se queimou? Ele foi para o Ministério, brigou com o Bolsonaro, brigou com a família toda, né? Foi exonerado do cargo, saiu do cargo, aí foi ser candidato, né? Queria ser candidato à presidência da República, não conseguiu. Foi a senador. Foi a senador, se elegeu a mulher como deputada federal, onde já se viu. A mulher dele eu não sei nem o nome. É igual quando fala do Jorge Seixas. Sobre o nome dela, tu sabe, é Moro. É Moro. Então elegeu-se os dois. E agora ele quer ser
governador do estado do Paraná. Gostou da política, né? Claro, mas o salário também dos dois é ruim, né? Tanto que falavam, né? Juntos Porque os dois, né? na boca de juiz, promotor, político, quase tudo é corrupto, quase todo mundo é ruim, né? Ele virou um E deles. aí o cara deixa de ser juiz federal para ser senador e agora quer ser governador. E ainda coloca a mulher lá, né? E ainda bobear, ainda vai tentar botar a mulher como senadora. Mas o estado do Paraná tem essa condição dele ali, porque a Lava Jato foi desencadeada ali, né? Então, pode ser que ali realmente ele tenha sucesso. Jailson, e o projeto da direita? Como é que está essa luz? Está acesa? Está se apagando? Como é que está? Aquilo que eu vinha comentando, Gervásio, a direita ela não consegue se achar, e dentro dos nomes que hoje se tem, que é o Ratinho Júnior, o Romeu Zema, Caiado e Tarcísio Freitas, que são os 4 principais nomes. Eu não vou nem colocar aqui um da família do Bolsonaro, que seria a esposa, o filho, enfim, mas os 4 principais nomes que tem na praça. Esses 4 nomes, eles estão ali observando o cenário, eles querem ser o herdeiro do patrimônio político do Bolsonaro, porém, o Bolsonaro não tem feito nenhuma manifestação no sentido, Ratinho, tu é o cara, ou Romeu é você, ou é o Caiado, ou é o Tarcísio, e isso faz com que fique embaralhado, e esses candidatos, Gervásio, eles passam a fazer uma reflexão se realmente vale a pena entrar numa barca dessa, né? Porque eles têm projetos paralelos, né? Então, vale muito mais o Ratinho, por exemplo. Olha, já como está embaralhado, eu estou no PSD. O Gilberto Kassab está almoçando com o Lula e está jantando com o Bolsonaro. A gente não tem uma definição. O nosso partido, PSD, tem 3 ministérios com o Lula, mas eu sou candidato de oposição. O meu pai, o Ratinho pai, se dá super bem com o Lula. Pois é, eu tenho uma eleição garantida para o Senado. Eu vou apoiar o meu sucessor aqui, para ver se ele ganha. E vou embarcar numa vaga no Senado. Ele é um cara novo, bilionário. Então o Ratinho Júnior pensa dessa forma. O Zema é um cara novo também, é a principal liderança nacional do Novo, né? Governador de Minas Gerais. Tem a condição também, daqui a pouco, olha, eu vou para Senado, eu vou abrir mão, porque não é o momento, o Lula está indo, né? Os números têm mostrado que a popularidade do Lula tem melhorado, pouco, mas tem melhorado. Ronaldo Caiado, fim de carreira, daqui a pouco vai a deputado federal, sei lá, vai para uma reeleição. E o Tarcísio, que é o grande nome, pode ir novamente para uma reeleição como governador do estado de São Paulo. Então a direita está esfacelada, está sem o norte. E nesses 4 nomes aqui também não tem ninguém para peitar eles. Olha, eu sou candidato à presidência da República com apoio ou sem apoio do Bolsonaro, ponto final. Não tem ninguém neste quilate. Então, no resumo, a direita está embaralhada. E a prisão do Bolsonaro? É verdade que já tem data definida, dia 24 agora de novembro? Ele ir lá para Papuda? Gervásio, os recursos apresentados, todos os recursos apresentados e que tinham direito de serem apresentados com relação ao processo dele, foram apresentados, todos foram indeferidos pela maioria, os ministros. Os ministros. Todos foram indeferidos, né? Inclusive o último foi na sexta-feira, na boca da noite aí, foi indeferido. A informação que a gente coleta através da imprensa é de que o Alexandre de Moraes, que é o relator, já pediu para fazer uma análise realmente de presídio, de cela, para ver se tem condições estruturais de receber o Bolsonaro, tendo em vista que ele possui problemas de saúde A, B e C. Já pediu para fazer essa análise. Estão avaliando profundamente o estado de saúde dele, Bolsonaro, para ver se ele tem condições de saúde para fazer um cumprimento
em regime fechado de prisão em presídio ou uma cela da PF e tal. Então, essa análise é que está sendo feita nesse exato momento. Que vai ser preso, vai. Ele já está preso, né? Ele está preso numa prisão domiciliar com tornozeleira. Agora, se ele vai continuar em casa ou se ele vai para um presídio, até dia 30 desse mês a gente vai saber. Tudo vai depender dos exames médicos. Os exames, as condições, daqui a pouco, ó, o presídio lá é o seguinte, ó, nós não temos condições de manter um preso com essas condições de saúde, porque nós não temos médico, não temos um acompanhamento com nutricionista, enfim. A direção do presídio pode fazer uma manifestação nesse sentido, mas eu acredito que não haverá manifestação nesse sentido. Mas se houver a questão crítica da saúde dele, o que é que pode acontecer? Eu vejo assim como um grande risco levar uma pessoa debilitada, se né, que estiver debilitada, conforme laudos médicos, para uma prisão em presídio. Eu acho, até pela condição dele, querendo ou não, errou ou não, é um ex-presidente da República. A gente tem que fazer essa avaliação. Se daqui a pouco vai para lá e dá um problema grave, quem vai ser responsabilizado por isso? Então, a gente tem que pensar que existe um contexto em volta disso. Nós não estamos levando um preso simples para um presídio, nós estamos levando uma liderança política nacional que possui um grande número de seguidores, né, de adeptos a esse segmento do Bolsonaro, e se leva um homem desse para lá e morre lá, ou dá um problema grave lá, alguém vai ser responsabilizado. Bom, nessa questão aí, não tem condições e tal, fica em casa? Fica em casa. Já está em casa, né? Continua. Talvez eles vão dar uma ampliada nas cautelares, porque hoje as cautelares dele é tipo ficar em casa, uso de tornozeleira, sem contato com telefone, sem contato com rede social e sem contato com terceiros, né? Daqui a pouco ele vai fazer lá ampliar isso aí. Tu não pode mais fazer o contato com a própria família, tem que ser agendado, sei lá. Aí tem que ver juridicamente se existem mais cautelares além dessas, né? Mas do jeito que os filhos estão agindo, vão ser proibidos também de conversar com o pai. Porque do jeito que tá, toda prisão é prisão, né, Gervásio? A gente que às vezes fica doente em casa, fica 2 dias em casa, o cara já não fica Já meio... fica na prisão? Já fica doido. Agora tu imagina o cara todo dia em casa. Mas é uma mansão, tem de tudo, ar-condicionado, comida e tal. Mas Não pode ir ali, não pode ir aqui. Né? Não dá para tomar um caldo de cana lá na esquina, que ele gosta, né? Caldo de cana com pastel. Então, é prisão, querendo ou não, é prisão. E agora pode ser dado continuidade a essa situação, ou ser levado para um presídio. Eu particularmente acho desnecessária a prisão do presídio. Ele pode ficar em casa. Eu acho que assim, eu acho que é uma... Poxa, mas morreram 600 mil pessoas, é porque tu não teve nenhum familiar que morreu de Covid, ou o golpe, acabaram com o Congresso, tal. Entendo tudo isso perfeitamente, entendo. Mas eu acho que assim, o que ele está passando, que a família está passando ali e tal, é uma coisa muito pesada. E ele está em casa, querendo ou não, tá ali com a tornozeleira, não pode sair, não pode ir ali na frente, abrir o portão. Não pode, tá ali, a tornozeleira já apita. Então, eu acho desproporcional levar ainda uma pena pesada, 28 anos, né? Mas com 1/3 ele sai. 1/3, então 8 anos mais ou menos sairia? Dá mais ou menos sair? 8 anos na cadeia. Não tem como, né? Não, muita coisa. Ele não tem, a pessoa ele vai se esfacelar lá dentro, não é nem 8 anos. Ele não consegue passar 8 meses lá dentro. Mas
Mas, ô Jair, o céu é uma cela que tem banheiro, tem televisão, eles vão botar um ar-condicionado, tem uma geladeira, a comida é diferenciada, é prisão. Só o nome prisão já tem tudo. Justamente, só o nome prisão já desestabiliza uma pessoa que foi o número 1 do país, presidente da República. Teve no cargo o maior cargo do Brasil. Dando ordens e tudo. Com uma maior regalia, com tudo aí. Foi do exército, comandante e tal. E agora vai para um presídio assim. Mas isso não nos cabe, né? Cabe ao judiciário. E eu penso que até o dia 30 isso vai se definir. Com certeza, o Natal ou ele passa na cadeia de presídio ou na cadeia de casa. Na opinião do Jailson, ele vai mesmo para o presídio? Bom, a minha opinião é uma coisa, o que eu penso é outra, né? O que eu penso é que eu acho que ele deveria cumprir em casa. Agora, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vão mandar para o presídio, tá? Eu acho. Pelos encaminhamentos. E ele não consegue regular os filhos, né? O filho, né? Porque o Eduardo, camisa 10, é que tem embaçado tudo. Cada fala, cada posicionamento dele tem dificultado essa relação, tem atrapalhado muito. Será que o filho não quer que ele vá preso mesmo? O filho, eu acho que é uma questão também um pouco de desespero, de ver o pai, né, querendo ou não, é pai, né? Mas ele tem que ter inteligência para saber que as falas dele está complicando a vida do pai. Sim. Eu acho que porque os outros até falam, mas são mais tranquilos. Pegar o Renan não sabe nem falar, né? É o vereador aqui em Balneário. Mas aí os outros ali, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, já são mais moderados. Eles falam em perseguição, falam do sistema tal, mas é de forma mais tranquila. Agora, Estão ajudando o pai. o para ajudar mesmo era não falar mais nada. Silêncio fala muita coisa, né? Na política. Então, eles deveriam realmente era se calar, deixar acontecer. E aí ficam inflamando. Será que eles pensam que ainda tem o poder na família? Eles têm Porque, na verdade, Gervásio, o bolsonarismo no Brasil se criou como se fosse um partido mesmo. É algo assim impressionante, porque tu não vê em um outro segmento. Ah, Jais, mas isso aí na direita tem uns caras que são loucos por Lula. Tem os loucos pelos Lula. Assim, os doentes, assim, fanáticos. Só que é uma minoria, muito pequena. Tu acha que é a minoria do Lula? Rapaz, não tem nem condições. Então, num confronto entre os dois, o Bolsonaro venceria o Lula? De torcida, sim. De torcidas, não. Torcida dos fanáticos do Lula contra versus fanáticos do Bolsonaro. Rapaz, é 2-1. É 2-1. Agora, quando vai para a urna, a história é outra. Mas aí entraria o 38. Não, é que a gente questão... falou lá no começo. É que a questão, aí é que é onde às vezes a gente fala do Centrão, né? Aí o Centrão, ele vai fazer um voto... Não vai fazer um voto ideológico. Ele vai votar ali no menos pior, ele vai fazer essa reflexão das falas e tudo. Não é porque... É igual quando eu às vezes estou conversando com uma pessoa e aí eu falo, mas pô, o Bolsonaro não deveria... Ah, tu tá falando isso aí porque o Lula... Eu não tô defendendo o Lula. Não dá nem para começar. Não dá. Eu não tô falando que o Bolsonaro não fez e não sei o que do Lula. Não, eu só tô questionando o seguinte. Por exemplo, eu digo, o Bolsonaro ele agiu erradamente no seu governo quando ele comprou briga com os poderes. Ele comprou briga com a imprensa, comprou briga com o judiciário, com o Congresso, com o povo, né, com a questão da pandemia e tal, com as mulheres. Ele foi comprando briga com vários segmentos. E foi aí o caminho errado dele. E aí eu não estou fazendo essa crítica, essa fala, no sentido que eu estou
menosprezando e etc. Não. É uma leitura que uma pessoa que não tem uma ideologia de direita e nem de esquerda tem que fazer. Agora, tem coisa que não dá para conversar. Tu vai conversar isso aí com eles, com os caras, com os extremistas, não tem condições de conversar. Não tem conversa. Não dá, porque a conversa distorce. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos para o nosso intervalo e voltamos. E eu gostaria de saber o que está acontecendo com o Espiridião Amin. O que ele está fazendo, por onde ele anda e qual é o futuro dele na política, não vamos dizer catarinense, na política nacional. Vamos lá. Tudo bem.